Olá pessoal, sétimo ano. A gente vai começar a nossa aula, uma aula de revisão, para a gente revisar aquilo que vocês viram lá no final do sexto ano. Eu tenho certeza que o professor anterior de vocês, se você estudou aqui no Novo Rumo, foi o Alisson, e ele passou essa matéria para vocês. Então a nossa primeira aula é uma aula de revisão, para a gente relembrar a última matéria, para a gente fazer a conexão com o que a gente vai estudar a partir das próximas aulas com o nosso livro do sétimo ano, nosso conteúdo do sétimo ano. Mas para a gente entender o que a gente vai estudar no sétimo ano, a gente precisa resgatar da memória aquilo que a gente estudou lá no finalzinho do sexto ano e que é importante para a gente entender, né? O que nós vamos estudar esse ano, no sétimo ano. Então, a gente vai visitar de novo, vai revisitar um tema que provavelmente foi bastante estudado por vocês, que é o feudalismo e o período da Alta Idade Média, né? Que a gente conhece como o período de consolidação do feudalismo. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender o tempo, né? O feudalismo ele ocorre o tempo no espaço. O feudalismo a gente descobre que ele ocorre na Europa, tá? Principalmente na Europa, e ele ocorre entre os séculos 9 e século 10. Depois da nova onda de migrações na Europa Ocidental, entre o século 9 e 10, intensificaram-se. Primeiro, ruralização. O que é ruralização? O pessoal do Império Romano morava em cidades, nas grandes cidades romanas. Com o esfacelamento do Império Romano, com o fim do Império Romano Ocidental, as pessoas que eram ricas, os patrícios, né, que tinham terras no interior, eles passaram a viver nessas terras do interior. Então, houve um processo de saída da cidade para ir para o campo, que a gente chama de ruralização, tá? Enfraquecimento do poder central. Então, no Império Romano, você tinha a figura do prefeito da cidade, você tinha a figura do imperador, você tinha a figura do governador da província, enfim. Com a saída, enfraquecimento, fim do Império Romano Ocidental, o poder deixou de ser central. O poder passou a migrar para as mãos de quem tinha terras, e muitas terras no interior. E com isso, essa nobreza, que eram os patrícios, lembra lá no Império Romano, passaram a ser os verdadeiros donos do poder. Eles passaram a ser os verdadeiros donos do poder, tá? A nobreza. Então, os nobres, aqueles que tinham terras, passaram a ser os donos do poder. Expansão da servidão. O que é a servidão? Os pobres que viviam lá no Império Romano trabalhavam para os patrícios, só que os patrícios agora não estavam mais na cidade, estavam no campo. E os patrícios, que eram os nobres, tinham muita terra, mas não tinha gente suficiente para trabalhar. Então ele fez um contrato de servidão com essas pessoas que trabalhavam para eles nas cidades. Vocês vêm com a gente para o campo, para o interior, e a gente vai dar um pedaço de terra para vocês usarem para vocês, e vocês vão trabalhar para nós no nosso pedaço de terra. Laços de dependência pessoal, a gente vai ver mais à frente, que tudo no feudalismo era feito através de uma dependência entre as partes, tá? Constitui-se o feudalismo. O que a gente pode caracterizar o feudalismo? Laços pessoais entre nobres estabelecidos pela relação de vassalagem. Relação de vassalagem a gente vai estudar já. Eu vou mostrar para vocês um slide falando sobre isso. O que era relação de vassalagem, tá? Instituições romanas, né, o colonato, mais tradições germânicas, comitatus, o benefício. O benefício é a terra, né, o feu. Então, como é que funcionava essas relações de vassalagem? Vamos dar uma olhada. Havia quem tinha terra, um nobre que tinha terra, e havia um outro nobre que não tinha terra, tá? Esse outro nobre, ele não era camponês, ele não era servo, ele era um nobre, só que a nobreza dele não dava direito a ele muitas terras. Ele tinha um título de nobreza, mas não tinha muitas terras. E aí, aquele nobre que tinha muitas terras, ele era chamado de sucerano. O sucerano, ele vai ceder um benefício lá, uma instituição germânica, benefício,
que nesse caso é a terra, é o feudo. Em troca de quê? Ninguém dá nada sem que queira algo em troca. Então o sucerano, ele dava uma terra, cedia um pedaço de terra para um nobre que não tinha terra, e esse nobre passava a ser chamado de vassalo desse sucerano. Então observe a setinha aí, ó. A setinha está indicando que o sucerano, ele cedia o feudo para o vassalo. O que ele pedia em troca? Que esse vassalo prestasse homenagem e fizesse um juramento de fidelidade para esse sucerano. Em troca, ele recebe o feudo, tá? Essa relação de vassalagem, ela acontecia entre dois nobres, não envolvia ali nem o servo, nem o camponês, nem escravos, tá? Isso era uma relação entre duas pessoas da mesma classe social, da nobreza, ok? Então o sucerano, ele cede um benefício, um feudo em troca de fidelidade. Vamos seguir. Como é que era organizado esse feudo, que a gente chama de senhorio, né? Como é que ele era organizado? O feudo era dividido em três partes, a terra, tá? A terra era dividida em três partes. Primeiro, manso senhorial, o nome já diz, senhorial de senhor, que era o dono da terra. Ele, o que ele tinha? Ele tinha o trabalho gratuito dos servos, a corvéia, e a produção pertence ao senhor. Então, na terra do senhor, no pedaço do feudo que pertence ao senhor, que são as melhores terras, os servos vão trabalhar ali para ele e toda a produção pertence ao senhor. Um outro pedaço do feudo era chamado de manso servil, eram os lotes cultivados pelos servos. Esses lotes cultivados pelos servos, parte da produção também era entregue ao senhor, que a gente chama de talha. E por fim, o último pedaço da terra era o manso comum, que eram os terrenos baldios, os bosques e a área de pastagem. Os recursos podem ser retirados por todos os moradores do senhorio. Então, a área do bosque, da floresta, ela era uma área que era comum, por isso manso comum, sendo que, na maioria dos feudos, só quem poderia caçar, né, animais nessas áreas eram os senhores, eram os nobres, ok? Olha aí uma visão do castelo de Harlech, no país de Gales, né? O castelo era o centro do senhorio, né? Então vocês observem no centro o castelo e ao redor dele as terras cultiváveis, né? O castelo, normalmente, esse aqui, ele fica no alto para se proteger de ataques, né? Era essa a função do castelo, com grandes muralhas. Observem que os castelos tinham janelas pequenas, também para evitar que pessoas entrassem por ali. Então, o castelo também era uma espécie de forte, né? Era uma espécie de cofre forte do senhor feudal e da sua família. Como é que era a sociedade feudal, né? Como é que a gente pode entender que a sociedade feudal ela era constituída, funcionava? A sociedade feudal dividia-se basicamente em clero, nobreza e campesinato. Essas eram as três ordens ou três classes sociais que você poderia identificar dentro da Europa. Ou você nascia nobre e depois você virava um membro do clero, um bispo, um arcebispo, um cardeal ou até mesmo um padre, ou você era um senhor feudal como nobre. Se você nascesse camponês, você iria morrer camponês, porque não tinha ascensão social, não tinha troca social. O cara não podia nascer camponês e sonhar em um dia ser um nobre, ok? Porque era determinado pelo nascimento. A estrutura social era dada pelo nascimento e com pequena possibilidade de movimentação entre as ordens, tá? A sociedade feudal dividia-se basicamente em clero, nobreza e campesinato. Na visão da igreja, essa divisão correspondia à vontade de Deus. Os que oram, o clero, os que lutam, a nobreza, e os que trabalham, o campesinato, o camponês, tá? A economia era basicamente agrícola, era a base da sustentação da economia feudal. O feudalismo manteve alguma atividade comercial, apesar da falta de moeda e da tendência dos senhorios à autossuficiência. Ou seja, o feudo, ele procurava produzir tudo o que ele precisasse para viver.
ok? Então, se eles precisavam de carne, o feudo tinha que produzir; de lã, o feudo tinha que produzir; de legumes, o feudo tinha que produzir; frutas, o feudo tinha que produzir, para não precisar ficar comprando em outros feudos e gastando dinheiro que não era utilizado, era mais na base de trocas. Por isso que os feudos procuravam produzir tudo que eles precisassem, tá? Então vamos botar uma lupa e uma lente, né, dentro da sociedade feudal e ver como cada uma dessas sociedades, como cada uma dessas classes sociais viviam e eram formadas dentro da sociedade feudal. Então, no topo da pirâmide social da sociedade feudal europeia, você tinha o clero. Quem é essa galera, professor? Eram membros da igreja responsáveis pela preservação da fé e dos valores da sociedade cristã. Então eram os líderes da igreja, tá? Eram os líderes. Então o clero, você tem padre, bispo, arcebispo, os cardeais e o papa. Esses eram considerados o clero, ok? Nobreza, quem eram as pessoas que faziam parte da nobreza? Era a elite política da sociedade, era o topo da sociedade, tá? Responsável pela defesa militar do mundo cristão ocidental. Então eles tinham as terras, eram os donos das terras, e também eram responsáveis pela defesa do feudo, pela defesa dos cristãos. Camponeses, a maioria da população era camponesa. Eles eram responsáveis pela produção de alimentos. Então vocês observem que nessas três classes sociais, cada um tinha uma função. O clero era responsável pela parte espiritual, né, o contato com o divino. Naquela época a Europa já estava toda cristianizada, então era o cristianismo que era a religião oficial. A nobreza eram as donas das terras, mas elas também tinham uma obrigação, que era proteger o clero e os camponeses, e a si mesmo, claro. E qual era a função dos camponeses? Produção de alimentos. Eles tinham que trabalhar para a nobreza e para o clero comer, tá? Além desses grupos, tinha também os vilões, né? Que eram chamados, que não tem nada a ver com vilão de novela e nem vilão de filme, não eram pessoas mais, pelo contrário, eram trabalhadores livres, ou seja, eles não eram camponeses, não estavam presos à terra, eles eram trabalhadores livres que vagavam pelos senhorios em busca de trabalho. Então quem eram essas pessoas, professor? Eram os ferreiros, os marceneiros, os pedreiros, os professores, os médicos. Eram pessoas que iam de feudo em feudo oferecendo o seu trabalho, tá? Então, já deu para a gente ter uma noção de como a sociedade feudal funcionava. Ok, gente? Na próxima aula, a gente volta falando sobre a alta e a baixa idade média. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.